Olá pessoal, hoje nós vamos ter a primeira aula online dos adolescentes e jovens da nossa igreja, da classe Reverendo Jairo e Lírio dos Vales. E o tema da nossa lição é De antes do ontem até o depois do amanhã, do Reverendo Rodolfo Franco Góes, da nossa revista Deus Cuida de Mim, da editora Pendão Real. O texto central da nossa lição se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um dos acontecimentos mais surpreendentes da vida humana é a geração de uma vida, a formação de um bebezinho no ventre materno. Isso nos deixa muitas vezes emocionados. Por outro lado, um dos momentos mais tristes da vida é quando você passa pelo luto e quando esse luto é de alguém muito querido que morreu. Ninguém está preparado para perder alguém querido e dificilmente alguém está pronto para morrer. Diante dessas perspectivas de nossa fé cristã sobre o nascimento e também sobre a morte, nós vamos fazer algumas reflexões e também vamos falar a respeito da eternidade. E a primeira pergunta sobre a nossa reflexão de hoje é essa: o que você acha mais surpreendente na gestação humana? E a segunda reflexão: por que é tão difícil para as pessoas encararem a morte? A eternidade é algo que deve ser almejado e vivido. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Diante disso, nós vamos entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais a questão da eternidade e também a respeito do tempo. E Paulo, ele nos ensina o seguinte: ele nos ajuda a compreender melhor a questão da eternidade e do tempo. Em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, ele diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso mesmo, a eternidade ela tem um princípio, e esse princípio é Cristo. Alfa e ômega, quando passado, presente e futuro se tornam uma coisa só. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso está escrito em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 8. E agora nós vamos refletir um pouquinho e voltar para Paulo e suas contribuições para percebermos esse princípio de meio e fim e como o fator tempo não influencia e nem muda o próprio Jesus. Então, para a nossa reflexão, o que o tempo muda nas pessoas? E agora nós vamos refletir um pouquinho, voltando para Paulo e suas contribuições. E para isso é necessário ler Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao 14, que vocês já receberam, portanto, leiam, estudem novamente se for preciso, mas eu vou destacar apenas o versículo 13 e 14, que faz parte aqui da nossa atividade. Olha o que diz o versículo 13 e 14 de Filipenses 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa atividade você vai ler então, destacando aí o versículo 13 e 14. Você vai identificar no versículo 13 e 14
as dimensões de tempo, o passado, o presente e o futuro. Seguindo nessa questão, do mesmo texto, você percebe que todas as esferas de tempo trabalham juntas com um só objetivo? E qual seria esse objetivo? Como você percebeu isso? Reflita também. Continuando, sabendo que o viver do crente é Cristo e o morrer do crente é lucro, nós vamos falar um pouquinho a respeito da eternidade. Quando a gente fala de eternidade, a gente pensa a vida após a morte. Mas existe eternidade agora? Vamos discutir sobre isso também. Em João 17,3, Jesus explica o que é a vida eterna. E aqui você vai ter também um exercício para escrever ou declarar com suas palavras o que, segundo Jesus, é a vida eterna. Então você precisa ler o texto, o versículo que fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como você declararia essas palavras, segundo Jesus? Como você descreveria a vida eterna? Se a vida eterna é isso que está descrito em João 17,3, palavras de Jesus, defina algumas estratégias para você vivê-la e anote pelo menos 5 caminhos práticos para você conseguir alcançar a vida eterna descrita por Jesus. Então você vai analisar aí a sua vida, como você reflete a Cristo o hoje, como você vive Cristo hoje. Como Paulo disse, o viver é Cristo. Como você faz isso, Como você trabalha isso na sua vida? Será que você tem refletido a glória de Cristo na sua vida? Como tem sido a sua vida testemunhando a Cristo no seu trabalho, na escola, na família? Como tem sido isso? Então, quais são os 5 caminhos práticos que você precisa fazer para alcançar a vida eterna dita por Jesus em João 17,3? Assim, a eternidade pode e deve ser vivida intensamente hoje, no dia a dia de caminhada com Cristo, pois todo dia é dia de conhecê-lo mais e fazer a sua vontade. Então, muitas teses poderiam ser escritas a respeito da eternidade. A consumação dos tempos sempre despertará o interesse, as ideias e a atenção das pessoas. É a falta de relacionamento com o eterno que provoca em muitos o medo da morte, dúvidas quanto à sua origem, passado e sentido para a vida. Alguém que não vive para Jesus nunca terá a certeza de que está fazendo a vida valer a pena. E aí, a sua vida tem valido a pena? A sua vida tem sentido? Vivendo e servindo a Jesus, estaremos vivendo a eternidade hoje. E com certeza a nossa história terá um novo e belíssimo significado e resultará no grande prêmio de estar para sempre na presença de Jesus. Refletindo sobre os dias de hoje, muitas pessoas estão com medo, principalmente aí o medo da morte devido aí ao que nós estamos vivendo, na pandemia do Covid. Muitas pessoas estão inseguras, mas nós aprendemos nessa lição algo muito importante, ou seja, o que significa a morte para nós que somos cristãos, para aqueles que vivem uma vida servindo a Jesus. Olha o que Jesus declara a respeito daqueles que creem nele, na vida e na vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Isso está registrado em João 11, 25 e 26. Creia e será salvo agora e eternamente. Que você possa, nos seus momentos de dúvidas, sobre a eternidade, saber aquilo que você anda fazendo como cristão, como eu disse lá em uma das questões. Como você tem refletido a glória de Cristo na sua vida? Como você tem demonstrado Cristo para as pessoas? Ou seja, você tem servido
a Jesus? Você está vivendo essa eternidade agora ou você está esperando a vida, deixando a vida acontecer, deixando a vida te levar? Mas se você tem refletido sobre como você tem servido a Jesus, então que você possa crer nessa promessa que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ainda que a gente morra, nós viveremos eternamente. Por isso que Paulo fala lá no início: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele tem certeza de que onde ele estiver, se ele estiver com Jesus, ele será salvo. Amém? Essa foi a nossa primeira lição e no próximo domingo nós teremos mais estudo. Então, aguardem o próximo domingo.